Olá, meu Brasil varonil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 20 de fevereiro de 2026, sexta-feira, sextou, tenho aqui uma palavra de Deus para você. Ouça, Deus vai te abençoar. Salmo 53, versículo 2 diz assim a palavra de Deus: Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Amém. O Salmo 53, do 1 ao 6, do 1 ao 3, o salmista descreve a corrupção universal dos seres humanos. Do versículo 4 ao 6, ele revela a retidão de Deus. E também daqueles que invocam, ele vai, e daqueles que desprezam a Deus, a sua vergonha. O salmo é bem interessante, só são 6 versículos. Vamos aqui aprender com o versículo 2, que começa dizendo: Do céu, olha o Senhor. A ideia de olhar do céu, essa expressão, ela é uma aplicação, uma analogia, que a gente pode aplicar da seguinte forma: quem olha de cima tem uma melhor visão. Então, quando o salmista diz do céu, olha o Senhor, Deus olha do alto, olha de cima. Deus está observando, Deus está vendo, Deus está te vendo. Amém? Deus está vendo tudo. E por que ele não interfere? Por que ele não dá um chega para lá logo aí nesse sistema socialista, marxista, comunista? Não. Deus quer ver a disposição do coração do ser humano. Ali não teria caráter moral se Deus fizesse assim, e todo mundo ficasse bonzinho. Não. Você tem que entender Deus e querer Deus. Porque que caráter moral você teria se você fosse um robô? Né? Robô são aí os que estão alienados por esse sistema ideológico, marxista, comunista, ele se torna um robô, um alienado, nem pensa. Ele parte para a briga, nem pensa. Então o cristão ser superior e vai entender que Deus olha de cima. Isso é uma analogia para que a gente entender que Deus é soberano, é pleno, é de cima. Apenas entender isso mesmo. Deus está olhando dos céus, então ele olha de cima, essa é a ideia. Amém? Porque até quando a gente olha o firmamento aqui, não está acima, né? Então Deus está olhando de cima, está te vendo, está te observando. Porque ele vai dizer assim no versículo 2 ainda: para os filhos dos homens, então está olhando para nós. Filhos dos homens somos nós. Nascemos de homens e mulheres, somos filhos de homens. Tá certo? Geração natural, normal, por uma gestação, uma relação através de um homem e de uma mulher. E nascemos. Inclusive você que defende aí, não sou contra a questão de que é homossexual, isso é uma opção de vida. A questão são os lacradores desse negócio que querem impor, né? Não, se a pessoa tem uma opção, deixa a pessoa com a opção dele. Então Deus olha para os filhos dos homens, aqueles que nasceram de homem e de mulher, assim como eu e você, desde Adão, todos que nasceram de Adão e Eva, de um homem, de uma relação entre um homem e uma mulher. Amém? Então Deus olha do céu para os filhos dos homens. Deus está olhando para a humanidade, para mim, para você, para nós, olha para todos nós, para todos os seres humanos. E a humanidade, ela está sem entendimento. Por que abandonou Deus? O versículo de ontem anterior diz que as pessoas, na sua própria compreensão, diz que não existe Deus, está certo? Portanto, o ser humano abandonou Deus, não confia em Deus, confia só em si mesmo. Ignora totalmente a criação, se torna arrogante, prepotente, presunçoso, cheio de si mesmo, né? Não teme a Deus, ignora tudo isso, claro. Isto eu não estou dizendo de todos, porque eu sou um que não ignora Deus, tá certo? Se só tivesse eu no mundo, que eu sei que não sou só eu ainda diria assim, não, tem um aqui que não ignora Deus não, mas eu sei que tem muitos no Brasil, inclusive, amém? Mas há uma grande maioria que ignora Deus e estão aí, e Deus olha do alto e diz, olha, estou olhando para os filhos dos homens. E o que ele vai ver? Versículo 2 diz assim, para ver se há quem entenda. Olha, existem dons naturais, você precisa entender isso. Capacidade de criar, de fazer, criou aqui esse computador que eu estou falando com você, cria um foguete, cria uma vacina, produz um alimento tal, mais saudável. Então, essa capacidade, não é dessa capacidade de Deus, está dizendo, os homens não têm entendimento. Ele está falando que os homens, o ser humano, não tem entendimento de Deus. E eu estou aqui para te levar a esse entendimento de Deus, porque eu também não tinha.
era ignorante com relação às coisas de Deus. Falava em Deus, Deus, cadê Deus? Vale-me Deus, mas não tinha entendimento. É disso que Deus está falando. Você tem entendimento para matar, você tem entendimento para roubar, você tem entendimento para mentir, você tem entendimento para ser corrupto, você tem entendimento para fazer o mal, você tem entendimento para ser injusto, mas também você tem entendimento para fazer o que é justo, para fazer o que é correto, para não matar, para não adulterar, para não mentir, para não ser corrupto. Você tem entendimento, o ser humano tem entendimento, e não é desse entendimento que aqui a palavra está falando, mas é do entendimento de não entender Deus, de não buscar Deus. A falta de entendimento é exatamente essa mesmo, porque perder a compreensão clara de Deus, acha que são capazes em si mesmos. Quando você faz alguma coisa, minha amada, é porque Deus te deu uma inteligência. Agora, você pode usar essa inteligência para o bem ou para o mal. Muitos estão usando para o mal, inclusive no Brasil. Tá certo? O versículo 2 do Salmo 53 vai terminar dizendo exatamente isso. Se há quem busque a Deus, ou seja, a falta de entendimento é de buscar a Deus, de querer ouvir Deus falar, de entender o que Deus está dizendo. Amém? Tem gente aí que não busca a Deus, não entende. Ou busca a Deus de forma errada, busca a Deus em todo canto, e não vai encontrar. Deus se revela na Bíblia, ou pelo Espírito de Deus mesmo, diretamente. Porque tem pessoas que não sabem nem ler e conseguem entender Deus, porque o Espírito de Deus traz, e você busca a Deus, você quer Deus, e você vai entender as coisas de Deus. Agora, Deus está olhando e diz, se há quem busque a Deus, se há quem me busque. Mas Deus é Deus, Ele é soberano, faz. Glória a Deus, e faz mesmo. Criou os céus e a terra. Criou, até me criou você, criou o Lula. A capacidade dele nascer foi Deus que deu, de um homem e de uma mulher. Então a questão é que os que não buscam a Deus, meu irmão, e quem não busca a Deus, vai ter que buscar alguma coisa, vai buscar o que é mal, não tem jeito. Vai buscar o pecado, porque vai buscar uma satisfação em si, ou vai achar que é o próprio Deus. O pessoal do Supremo Tribunal, e eu não digo com todos, claro, mas digo com aquela corja que está lá, que defende esse sistema desgraçado, eles se acham Deus. Mas olha, mesmo assim, as pessoas ignorando completamente a Deus, não buscando entendimento de Deus, Deus continua sendo longânimo, se revelando, inclusive nessa palavra para você, querendo falar com você, desejando que você busque entendimento dele e nele e através dele. Amém? Isso é por causa da longanimidade de Deus, do amor de Deus. E aí, por causa dessa longanimidade, dessa paciência ao extremo de Deus, é que ele vê a terra. Jesus é Deus. E ele encarnou. E Cristo é Deus que encarnou. Para trazer e para dar entendimento ao ser humano. E mesmo assim, aqueles que deveriam entendê-lo não entenderam. Porque João, no capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, a saber, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quem recebe a Cristo pela fé, entende que Cristo é Deus revelado, que veio trazer salvação, e esse ato foi feito na cruz do Calvário. Quem entende isso está salvo, entendeu a revelação, tem entendimento de Deus, busca fazer o que é correto. Tem pessoas que buscam fazer o que é correto sem entendimento de Deus, mas aqui ou ali não vai ter uma compreensão clara, porque acha que só fazer o bem está certo. Fazer o bem seria uma obrigação de todo mundo. Agora, buscar a Deus, entender a Deus, o Deus que te ama, o Deus que vê a terra e habitou entre nós, se fez carne. Vou ler aqui João ainda 1,14, que diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João está dizendo assim: olha, Deus habitou entre nós, ele veio na pessoa de Cristo. Você quer entender Deus? Busque a Cristo, vá a Cristo, creia em Cristo, ele é a revelação de Deus. Amém? O salmista está dizendo que as pessoas não têm entendimento.
Os filhos dos homens, nós, não buscam a Deus. Deus olha do céu e vê, não há quem entenda. Isso ao longo da história vem, Deus vem se revelando, se revela através dos profetas, se revela através dos salmos, se revela através da sua palavra, se revelou nos últimos tempos, né? Através de Jesus Cristo, a plenitude da glória de Deus é Cristo na terra. O maior acontecimento na terra não é o homem ter ido à lua, ou a qualquer lugar, ou ter feito isso ou aquilo, mas é Deus ter vindo à terra, habitado entre nós. Isso é por causa do amor dele, da sua longanimidade. O Verbo de Deus, Cristo, encarnado, habitou entre nós. Amém? E João vai dizer no Evangelho, Cristo vai dizer através de João no Evangelho 10:30, 10, versículo 30, ele diz: Eu e o Pai somos um. Ou seja, ele é Deus. Você quer entender Deus? Crê em Cristo. Ele vai te dar a compreensão das coisas de Deus, daquilo que você precisa entender. Olha, você é inteligente, você sabe fazer as coisas. Agora, Deus não está falando dessa inteligência que é dada por Deus, é um dom natural a todos, todos. Tem gente que usa para o mal, mas Ele dá a capacidade a todos os seres humanos. Use a sua capacidade para buscar a Deus. Queira Deus na sua vida, queira entender Deus, queira ser alvo da revelação de Deus. E Ele só pode ser revelado através de Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador daquele que crê. Essa é a finalidade que Deus quer que você entenda, essa coisa tão básica, mas tão fundamental, tão essencial, porque sem essa compreensão você vai ficar tateando sem encontrar. Isaías escreve lá no capítulo 55, buscai a Deus enquanto há tempo, buscai enquanto se pode achar. E o dia de achar Deus é hoje, e você encontra Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. O Senhor seja contigo, se revele a ti, te abençoe e tu seja graciosamente abençoado por Deus. E que o Brasil seja uma nação que pertence a Deus, eu creio nisso. Deus está trabalhando e daqui a pouco teremos vitórias sobre esse sistema maligno que está ainda aí tentando governar o Brasil. Porque governar não está, não. São um bando de mentirosos e ladrão que estão no poder porque tomaram, mas Deus está trabalhando e nós vamos ter vitória também nisso. Porque a vitória de entender Deus está no reino eterno, nós já temos pela revelação de Jesus Cristo e a nossa fé exclusiva nele. Deus te abençoe e te guarde, abençoe a tua casa, a tua vida. Não vai fazer besteira não, rapaz, hoje é sexta. Volte para casa cedo. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém.